pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vim falar sobre forração. Então eu falei sobre essas duas forrações, no caso, na perspectiva de uso que a Mel teve. Então eu falei alguns conceitos, alguns pontos que eu observei quando a Mel utilizava. Porém, eu fiquei um pouquinho encasquetada e eu falei assim, eu vou pesquisar um pouco mais sobre essas forrações pra saber se eu dei informação correta ou informação errada. E digamos que algumas coisinhas que eu falei, eu deixei algumas pontas soltas. Naquele vídeo, então, eu falei que a serragem, ela absorve e o cheiro aparece um pouco mais tarde. Quando eu disse isso, eu quis dizer que, em comparação com o papel higiênico, isso ocorre com a serragem. Porque depois que eu pesquisei, eu vi que a serragem, ela não é uma das melhores forrações que tem esse papel de odor e de absorção. E então hoje eu vim falar sobre algumas a mais tipos de forração, inclusive areia de gato, que muita gente há muito tempo já me pede pra falar, mas eu nunca encontrei algo concreto, algo 100% confiável pra vir falar aqui pra vocês, porque eu tenho muito medo de falar e falar coisas erradas e depois pode acontecer alguma coisa com o seu hamster devido àquilo que eu disse. Então eu pesquisei bastante e eu analisei alguns dados e eu vi no grupo que eu participo do Facebook, Lovely Hamster, também tem site, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês nos links aqui citados, e eu gosto muito desse grupo, desse site, as pessoas que administram, porque é incrível, eles conhecem bastante sobre o hamster, tem um cuidado assim gigante em proporcionar informações e informações corretas, 100% seguras. Então, o crédito desse vídeo é todo para as administradoras do grupo que postaram, então eu estudei um pouquinho, tentei mudar algumas palavras também para não ficar 100% igual e vim falar aqui hoje para vocês, tá bom? Então vamos começar pela serragem ou a maravalha, que são as mais conhecidas, mais comuns no mercado aqui brasileiro como tipo de forração para hamster, e você encontra em pet shops, casas de animais, em pet shops online, e custa aí entre faixa de 3 a 5 reais no máximo. Pelo que eu analisei aqui perto da minha casa, em alguns sites também, sem contar o frete, né? Então chega a esse tipo de preço. Eu pagava 4 reais no da Mel. Então não é algo caro, é algo barato se você pensar em outros tipos de forração. Então, como eu disse naquele vídeo anterior, a serragem ou a maravalha é a mais comum, são os tipos de forração mais comum que nós temos para proporcionar para os hamsters, porém eles liberam alguns agentes químicos nesses dois tipos de forração que pode causar ao seu hamster alergia, esses agentes químicos. Que foi o que aconteceu com a Mel, depois de um período que eu utilizava o pozinho que a serragem ou a maravalha soltava, começou a interferir na qualidade de vida da Mel. Então eu tive que parar o uso e dessa forma não utilizar mais esse tipo de forração. Ela é confortável para os hamsters, nós cuidadores podemos fazer várias e várias camadas com esse tipo de forração para o seu hamster ficar bem quentinho, para o seu hamster fazer túnel, para o seu hamster cavar também dentro do aquário ou dentro da gaiola onde ele vive. Porém, como eu disse, ele não é um tipo de forração muito boa para absorver e para odores. Então, no caso, ele não é muito bom para absorver o xixi e nem o cocôzinho do seu hamster. E também não é tão bom assim para evitar o odor que a urina proporciona na gaiola ou no local que o seu hamster vive. Então, eu pesquisei, eu fiquei um pouco chocada, porque quando eu usava com a Mel, eu meio que pensava que absorvia, mas analisando, lembrando bem, eu lembro que não era 100% que absorvia. Absorvia, mas não era um tipo de absorção 100% boa. Mas ela é confortável, ela é confortável para o seu hamster e você consegue aí fazer várias camadas de forração para o seu hamster. Porém, devido a esses agentes químicos que a serragem libera nesse pozinho, é importante você peneirar a serragem antes, ou a maravalha, antes de colocar ela na gaiola, porque dessa forma você vai tá evitando, né, que esse pó entre junto na gaiola na hora que você estiver limpando e assim não soltar e não levar problemas respiratórios para o seu hamster. Então vai aí uma dica muito legal: peneire antes de colocar
dentro da gaiola ou local que o seu hamster vive. O segundo, vamos pro papel higiênico. Eu falei também dele no vídeo de serragem ou papel higiênico, qual o melhor. E eu gostava muito do papel higiênico porque era barato, era super confortável pro hamster, pelo menos para Mel. Eu pagava R$2 no papel higiênico, sem cheiro, porque não pode ter nenhum tipo de essência, tá? Também era um tipo de forração seguro, não trazia coisas ruins para Mel. Então, era uma forração confortável e segura para ela. Porém, como eu também disse no outro vídeo, não é um bom agente de absorção e de odores, tá? Devido a ser um papel muito fino, na hora que a Melzinha fazia o xixi, o que acontecia? Molhava e grudava na gaiola. Isso é um ponto muito ruim do papel higiênico, porque muitas pessoas pensam que a partir do momento que o seu hamster fez o xixi no papel, que ele molhou o papel, tem que retirar. Porém, como eu também já disse isso em outro vídeo, é extremamente estressante para o hamster quando você retira esse papel higiênico, porque ele já marcou o território, ele já fez o ninho, então ele já deixou o cheiro dele lá. Então é importante que você retire um papel que esteja muito molhado, mas deixe um pedaço, um pouco do papel que está molhado na gaiola para o seu hamster reconhecer o cheiro, para ver que ele marcou o território. Isso é extremamente estressante para ele. Por isso que, querendo ou não, é uma forração boa, é uma forração segura, mas ao mesmo tempo é uma forração que, se você não souber administrar, pode trazer muitas coisas ruins e seu hamster pode ficar extremamente estressado. O terceiro tipo de forração são os granulados. Eles têm um bom controle de odor, dos odores e da absorção. Porém, eles são um pouquinho desconfortáveis para o seu hamster, porque eles não conseguem cavar e nem criar túneis com granulado, por ser uma forração um pouquinho mais pesada, digamos assim. Eu vou deixar algumas fotos para vocês passando do granulado, se você não conhece. Então, o seu hamster não consegue cavar e criar túneis com ele. Então, ele é bom para absorção e ele é bom pro odor, então ele consegue absorver bem o xixi, consegue consegue disfarçar muito bem o cheiro do xixi e do cocô, mas ele tem esse ponto aí negativo, que seu hamster não consegue cavar e criar túneis, que é algo super importante para eles. Então fica aí um meio termo. Nesse caso, às vezes você tem que pensar bastante antes de comprar, para poder ver se realmente vale a pena não deixar o seu hamster cavar e criar túneis, porque é algo muito importante para eles. Mas é uma ótima forração, porque ele consegue absorver bastante o xixi do seu hamster. O quarto e último é a areia de gato de argila, tá? Por que de argila, Bruna? Porque a de argila é a que é liberado para uso de forração para hamsters. Nós temos a areia de gato sílica, que é totalmente proibido. Eu vou falar disso num próximo vídeo sobre hamster, sobre forrações proibidas para uso de hamster, tá bom? Mas o de hoje vamos falar então da areia de gato de argila, tá bom, gente? A areia de gato de argila, ela é muito boa, ela consegue absorver bastante, tá? E também consegue disfarçar o cheiro dos odores, então ela absorve muito bem. Porém, a areia de gato, ela é um material inorgânico. E o que isso significa, Bru? Um material inorgânico, gente, é quando ele não é digerível. O animal não pode ingerir esse tipo de alimento. Por quê? Se o seu hamster ingere essa areia de gato, pode ter sérias complicações, levar a obstruções graves. Porém, não é muito comum que o seu hamster coma ou engula ou leve para boquinhas, para as bolsas jugais, esse tipo de alimento, esse tipo de coisa, que não é nem alimento, desculpa, essa areia de gato. Então, ele tem a consciência que aquilo não é um alimento, mas sim pode ocorrer. Então é importante que você tome cuidado em relação a isso. Sempre olhar se o seu hamster vai ou não ingerir, né, colocar aquilo dentro da boquinha. É um pouco desconfortável porque o seu hamster não consegue cavar e nem criar túneis com essa areia de gato. Então também tem esse ponto negativo. Mas o verdadeiro problema, gente, é quando pedrinhas, essas pedrinhas que tem nesse tipo de forração, penetra dentro das genitálias do seu hamster. Genitálias é na parte, tá, gente? Nos orifíciozinhos. Então, o que acontece? Pode gerar inflamações. E essas inflamações
pode gerar até a morte, se não cuidadas corretamente e se você não levar o seu hamster até um veterinário para poder ajudar e para poder curar o seu hamster. E também pode levar a inflamações no sistema respiratório. Então o seu hamster pode ficar sem respirar devido à poeira que a areia de gato solta. Então são pontos importantes a gente saber, porque não adianta nada eu vir aqui falar pra vocês, ó, a areia de gato é boa, ela absorve bastante, ela elimina, ela consegue disfarçar muito bem o cheiro dos odores. Porém, tem pontos muito importantes que a gente precisa analisar e precisa ver que podem ser prejudiciais para o seu hamster. Então, outra dica, a mesma dica da serragem da Maravalha, é você peneirar antes a areia de gato, antes de colocar dentro da gaiola onde seu hamster vive, porque dessa forma, a poeira que solta quando você taca dentro da casinha não vai soltar, você vai estar liberando ela, peneirando ela antes de colocar. Então é muito importante que você também peneire tanto a serragem e a Maravalha quanto a areia de gato, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu pesquisei muito bem, eu tento sempre trazer informações importantes e que possam ajudar vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu joinha, comentar aqui no vídeo já o que você achou sobre esse tema, tá? É muito importante pra mim. Eu consigo ver se você gostou, se você não gostou, tá bom? E me siga nas redes sociais. Um super beijo, tchauzinho e até mais!